Bem-vindos ao Conexão Cultura. Hoje mostraremos para você a arte do artista plástico Cusco, da cidade de São Paulo, que faz dos pincéis e das latinhas de tinta matéria-prima para a composição do seu trabalho. E também você confere a arte do artista Lemer, que utiliza em suas pinturas o vinho. Veja só. Alexandre Cravo, conhecido como Cusco Rebel, é natural de Rio Grande, do Rio Grande do Sul. Influenciado desde cedo pela cultura em volta do skate e da rua, é muito presente em sua obra referências e elementos que remetem a esse universo essencialmente urbano. A sobreposição de formas, cores e texturas transforma seus desenhos em um mosaico assimétrico, porém harmônico, cheios de mensagens explícitas ou não, em que o suporte da arte é elemento vivo e protagonista. Minha arte, ela mistura as referências que eu captei até agora, assim, na minha experiência com esse trabalho, né? Eu comecei pintando as minhas próprias roupas, morava numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, chamada Rio Grande. E aí lá não tinha, na época, com 15 anos de idade, né, eu ganhei o skate e comecei a ficar deslumbrado com o esporte, as possibilidades. A parte gráfica me chamou muito a atenção, os anúncios das revistas, as roupas, as ilustrações que tinham nas camisetas, né, o próprio shape. Cada shape tem um trabalho ali de um artista gráfico também, né, uma ilustração. Então aquilo tudo começou a me embriagar, e aí eu comecei, como não tinha nessa cidade nenhuma skate shop naquela época, o meu jeito foi fazer eu mesmo as minhas coisas. Então eu pintava as camisetas, eu pintava o meu shape, e assim comecei a explorar, né, diversos suportes. Então acho que isso é uma coisa que contribui muito no meu trabalho, é a diversidade de suportes que eu já trabalhei na vida, assim, né? E hoje eu acabo misturando, acho, tudo isso com o que eu estou sentindo naquele momento, com a música que eu estou escutando, e assim vão brotando as coisas, né? Você comentou com a gente que você utiliza técnicas do grafite. Como é a aplicação disso na sua obra, né? Pois é, eu comecei pintando com pincel, né? Nem conhecia a história né, o grafite, o uso do spray dentro da arte, né? Que o grafite introduziu tanto isso. Então as coisas foram surgindo com o tempo. Quando eu vim morar de Rio Grande em Porto Alegre, isso aí em 95 mais ou menos, eu tinha já um amigo que quando eu ia para Porto Alegre andar de skate lá, a gente andava junto e tal, e aí a gente acabou, eu fiquei desempregado depois de um tempo em Porto Alegre, e a gente acabou junto já, a gente já desenhava junto, e acabou então, tinha um amigo que estava lançando uma loja de bicicletas, e a gente fez então a fachada dessa loja de bicicletas. E aí a gente pintando ali, a coisa rolando, né? Passou um cara, eu tenho uma loja de moto 2 quadras daqui, vocês não querem ele fazer um orçamento para mim, para pintar minha fachada? Aí a gente viu naquele momento uma oportunidade de fazer um trabalho e fazer o que a gente gostava de fazer, né? Foi lá, pintou a loja de motos, pintou o cabeleireiro, né? Até nesse mesmo dia que a gente estava fazendo essa primeira pintura na loja de bicicletas, passou uma senhora, né, e falou: que parede louca, né? E isso naquela época, em 95, lá nos chamou a atenção, né? Parede louca. A gente, quando isso aí já tinham passado o cabeleireiro e o dono da loja de motos, né? A gente, de repente a gente tem que pensar um nome, tá virando um negócio aí, né? Não sei o quê. Aí a gente, parede louca, de repente pode ser, não, mas é parede louca, meio estranho, não sei o quê. Aí no fim a gente colocou crazy parede, uma palavra em inglês e uma em português. Aí a gente acabou que ficou quase 12 anos trabalhando junto depois disso, fez mais de 1000 trabalhos, tanto de cenografia, de vários ambientes assim diferentes que a gente fazia, cenários em lojas, vitrines, fachadas, a gente fez de tudo, pet shop, surf shop, açougue, padaria, tudo que tinha, a gente porque basicamente nessa época só tinha gente que fazia esse trabalho.
Então a gente fez muita coisa e aquilo ali foi para mim uma faculdade, né? Cada dia, porque nem a gente chegava, eu tinha que pintar uma padaria. Tinha que ir em cima daquele tema específico, né, em cima de uma superfície que às vezes era madeira, às vezes era tijolo, às vezes era cimento que estava cru ainda. Então a gente tinha que se adaptar àquela situação e fazer a coisa rolar. Então isso acho que foi um período de muito aprendizado, tanto em diferentes suportes que eu trabalhei, como em diferentes temas e tudo, né? Eu tinha que explorar muito. A gente chegava naquele dia lá para fazer um trabalho e era uma surf shop. Chegava, era uma pet shop. Teve uma vez que até era um motel, né? A gente pintando o motel, ele tinha uma moto, esse meu sócio aí. A gente saindo da rampa do motel para um ônibus, assim, a gente teve que ficar parado ali esperando, todo mundo olhando, né? A gente saindo os dois do motel ali, mas a gente pintou, fez um motel temático uma vez. Tinha o quarto da enfermeira, o quarto do gaúcho, porque era no Rio Grande do Sul. Então a gente experimentou muita coisa nesse tempo. Aí a gente fotografou 360 graus, né, e levou para um escultor fazer a peça original. E aí junto com ele foi esculpindo, foi montando cada detalhe, a escrita que tem na base ali, que estamos juntos, que simboliza o que a gente acredita aí, né, e que Jesus está junto mesmo com a gente, é um parceiro, né, nessa caminhada aí. E essa visão dele estar super feliz, mostrando todos os dentes da boca ali, isso a gente fica super contente com cada pessoa que vê ele, assim, ela também sorri, sabe? É meio que difícil de tu não retribuir um sorriso a ele, assim. E isso é o que a gente também acredita que Jesus era, um cara extremamente feliz da vida, sabe, super positivo, sabe, não aquela expressão que a gente está acostumada de Jesus mais triste. Então a gente queria há um tempo já fazer essa brincadeira assim de um Jesus super feliz e que passasse essa energia positiva. Fala pra gente, Cusco, qual a aceitação desse tipo de arte na sociedade, a receptividade dessa arte? Olha lá, cada vez aumenta mais. A gente acredita que a gente tem uma produtora também que trabalha com projetos ligados à arte. A gente acredita que a arte hoje ela é praticamente onipresente na vida da gente. A gente está lendo uma revista, está vendo TV, está na rua, tu cruza por inúmeros grafites, inúmeras outras formas, expressões de artes, assim. Então, hoje eu vejo ela como onipresente e cada vez mais forte em tudo, em mercado, na aceitação das pessoas, em geral, assim. E essa expressão artística tem algum incentivo de governos, leis que incentivam esse tipo de expressão? Tem várias instituições que investem, abrem projetos assim para receberem incentivos. Então, se o cara estiver ligado, tem, né, várias instituições que estão oferecendo dinheiro para tu desenvolver projetos artísticos. Então tem que estar de olho, né? E cada vez mais, não só grandes empresas, como menores empresas, como marcas, a moda cada vez mais investe nisso, a publicidade cada vez mais também, né, agrega a arte nas suas campanhas para que elas tenham mais sentimento, tenham uma vibração mais simples, assim, mais pura, mais verdadeira, né? Então a arte acho que está aí como uma forma para contribuir para uma transformação geral, assim, em todos os sentidos, né, de progresso. E a que tipo de pessoa se destina, o público específico dessa expressão artística? Eu acredito que não tem um público específico, assim. Eu vejo do 8 a 80, que nem a gente diz, né, as pessoas curtirem hoje o próprio grafite que está na rua, que há pouco tempo atrás, né, não era tão bem aceito assim, e confundido com, né, também. Então eu acho que todo mundo hoje acha legal, todo mundo sempre curtiu a arte, as pessoas com mais idade, elas
devem perceber mais ainda essa transformação de antes, quando elas só viam a arte dentro de um museu, de uma galeria, e hoje o que elas enxergam da arte em tudo, assim, tanto na publicidade, né, como a gente já falou em várias formas aí, quanto na rua mesmo, no dia a dia delas. Então, hoje a arte é muito mais democrática e, sendo assim, ela é muito mais abrangente, eu acho, né? E para uma pessoa que queira fazer esse tipo de arte, qual a profissionalização, qual curso fazer, quanto tempo dura, quais habilidades que a pessoa, no caso, teria que... Eu não tenho uma universidade de arte, né? Eu desenvolvi, que nem eu falei para vocês, no meu dia a dia, nas experiências que eu tive, e sempre com uma coisa que era a base, que era o gosto por estar fazendo aquilo, né? Desde pequeno eu sempre gostei de desenhar era a minha maior brincadeira, e hoje eu trabalho com isso e sempre escutei que tinha que trabalhar com aquilo que a gente gostasse para ser feliz. Então, não é nada fácil trabalhar com arte, tanto o músico, como o escritor, como o artista plástico, todos sofrem, né, as dificuldades de se trabalhar com isso, né, por muita falta de incentivo, que hoje as coisas mudam para melhor. Mas é uma coisa assim, tanto vem do interesse da pessoa, quanto de oportunidades, de cursos que existem, tanto dentro de um curso de artes plásticas mesmo, quanto várias oficinas que rolam, vários workshops em lugares que trabalham com cultura, geralmente são pontos de cultura, que oferecem ali workshops de técnicas distintas, até como usar o spray, técnicas com spray, porque antes a gente pintava com um único spray que existia, com um tipo de cap, que se chama o biquinho do spray, aquele, né? Hoje a gente tem uma diversidade de marcas, de acabamentos, de pressão na lata do spray que facilita, né, o uso. Então, tem tanto workshops que ensinam as técnicas com spray, que isso já ajuda muito quem quer usar o spray, como outras técnicas que são usadas também na rua ou dentro da arte. O stencil também, que é uma técnica muito interessante, muito usada de reprodução. Ele é super prático, né? É uma técnica de reprodução, como um carimbo, né? É uma coisa super antiga, quando o aborígene lá pegava aquela tinta ali que ele tinha e botava, por exemplo, a mão e assoprava e tirava a mão, ficava o desenho da mão. Isso já é uma técnica de reprodução que o stencil mais ou menos é parecido com isso. Então, existem vários workshops aí espalhados por aí que oferecem várias técnicas que tu te interessa mais. De repente o cara não desenha muito, assim, não curte tanto desenhar, desenvolver isso, mas pode trabalhar dentro de um trabalho, né, de arte ali com o stencil, por exemplo, que qualquer um pode fazer também. Eu vi que você tá na produção de uma obra, né, que essa daqui tá inacabada, né? Quanto tempo você já demorou para fazer uma obra? Já foi muito variado, assim. Antes quando morava em Porto Alegre, eu trabalhava num galpão. Aí tinha 20, 30 quadros inacabados, assim. Começava olhava um negócio, já começava outro. Né? Agora trabalho dentro de um apartamento, né? O meu ateliê em casa, e então não posso ficar assim tão espalhado, né? Então hoje eu procuro começar e terminar. Esse trabalho, mais ou menos uns 2 turnos eu tenho nele envolvido. Eu sou bem rápido, assim, eu não consigo agora mais ficar tão assim demorando em cima do lance. Então eu quero que seja uma explosão assim daquele momento. Então acabo sendo rápido no meu trabalho. E é mais ou menos isso. Esse aqui teria aí umas 24 horas assim em cima dele, né? Preciso mais um turno por aí para finalizar ele, os acabamentos e tal. Esse daí é um dos trabalhos que fazem parte do e-commerce que a gente está lançando com vários artistas. E eu sempre, desde os 15 anos, eu adoro Ramones, assim, na minha adolescência foi a banda que fez a trilha sonora, assim, e até hoje o cara vai ficando velho e vai escutando de novo as coisas que eu estava antes, né, até hoje ainda, né, simboliza muita coisa, assim, um resgate, fico, né, lembrando dessa parte aí adolescente aí também. E é o Didi Ramone, né, o baixista dos Ramones. Então eu curto um monte. Aqui tem outro dos Ramones. Aqui é o Joey Ramone, vocalista dos Ramones.
nós observamos em algumas de suas obras uma simbologia, ícones religiosos. Fala um pouquinho para a gente dessa inspiração. Na realidade eu procuro não ligar isso muito com religião, e sim com uma energia positiva, assim. Então, na caminhada da gente vai colhendo várias coisas que vão tendo uma simbologia maior. O lance indígena é uma coisa que eu curto bastante, a cultura indígena, a arte indígena, a fé do índio, a ligação com a natureza, com o universo, que é diferente da nossa, aqui tão no meio do concreto. São Jorge me simboliza muito para mim pela essa força guerreira de um santo guerreiro, de um santo tanto popular, das pessoas gostarem tanto assim desses santos, né? Isso tudo acaba me emocionando também. Jesus é a minha maior referência, né, pela história, assim, pelo ser o cara mais conhecido até hoje da Terra, assim, o cara mais famoso, né, e acredito que a história dele deve ter sido muito bacana, assim, diferente até da tristeza que a gente vê tanto expressa ali dele na cruz. Eu acho que ele no dia a dia era um cara super positivo, vibration ali, sabe, sempre para frente, tentando ajudar as pessoas. Então isso me inspira muito. E a música, acabo juntando tudo isso, fazendo uma salada ali, e isso vai brotando naturalmente, frases que eu vou escrevendo, o tamo junto, que essa coisa eu senti que, né, que a fé, essa energia espiritual que nos protege também está junto. Então é uma vontade ali naquele momento, é quase como uma oração. Eu tento trabalhar dessa forma. Quando eu vou pintar, que eu fique disponível ao universo. Não adianta, o artista tem que viajar um pouco, assim, né? Tem que ser meio louco. Então eu busco nisso, tento me conectar e ficar disponível e me transformar numa ferramenta para que surjam várias coisas boas, um colorido que alegre as pessoas, uma palavra, uma ilustração que ajude no dia a dia dessas pessoas. Então eu busco isso, está disponível para uma transformação positiva. E aí acho que a arte tem aí nisso uma grande missão, assim, um grande caminho daqui para frente, que é auxiliar na transformação do nosso universo para melhor, né? A arte acho que pode curar. E falando em arte, nós também mostraremos para você as obras do artista Lemer, que é muito curioso. Ele faz suas pinturas com vinho. O projeto Arte do Vinho foi uma sacada que a gente teve lá no Empório da Casa com a Carol, de uma nova proposta mesmo. Eu já pintava e eu falei, pô, por que a gente não usar no veículo, na forma de pintar, né? Não usar só as tintas tradicionais. E foi a ideia de pintar com vinho, fazer telas com frases que remetam à bebida e usar a bebida como suporte para a nossa arte. E tá aí as telas, mais de 8 telas, e está sendo bem bacana. É um processo aleatório. Vem um tema, vem uma ideia na cabeça e aí eu começo a construir. Geralmente eu pego um tema relacionado com a frase que está na tela. Então, por exemplo, navegar é preciso. E aí eu fiz um mar de vinho e aí eu vou colocando camadas, encorpando, usando vinho tinto, vinho rosé, vinho branco, compondo muitas vezes com grafite, outras vezes só com vinho. E aí a tela vai saindo de acordo com a frase, com a inspiração, com o dia. Aí vai. O vinho vai envelhecendo na tela como o vinho na garrafa. Então é uma arte viva. Hoje ela tem essa cor, daqui uma semana, um mês, um ano, ela pode ter outra cor. Então, quando eu passo a tinta, o papel absorve e leva mais ou menos de 45 a 90 minutos para secar. Depois de seco, eu vou incorporando outras camadas. Se eu vejo que ficou muito forte, eu uso outros tons de vinho para baixar ou aumentar a tonalidade de acordo com a tela. A gente não está ganhando nada com esse projeto. Toda a renda é para instituições carentes. Uma vai ser para o OPECAM e outra para uma instituição que cuida de crianças carentes. Então toda a renda vai para essas instituições. A gente não tem lucro algum com as telas. A intenção é filantropia. Eu me inspiro muito em Basquiat. Basquiat é uma referência muito grande para mim. Tem algumas que eu coloco uma interferência, uma sujeira, até para remeter à arte dele, assim, que eu sou muito fã do cara. Então, assim, quando eu pintei, eu me inspirei muito em Basquiat. O Conexão Cultura fica por aqui. Obrigado pela companhia. Não se esqueça que você pode acessar nossa programação no canal YouTube Unipar BR. Até a próxima!